Estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Jorge Aldi, superintendente do Tecnopuc, um dos maiores parques tecnológicos do país. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Osíris. É uma satisfação estar de novo contigo aqui no Rio Grande que dá certo. É verdade, alguns anos esteve aqui quando foi instalado o Pacto Alegre, né? Exatamente, um momento muito bonito da cidade. Muito bacana, que construiu tanto e continua construindo, né? Sem dúvida. É o pacto entre as universidades, o município, as forças vivas, né? Está gerando o avanço lá no quarto distrito, principalmente. Mas vamos contar um pouquinho da história do Tecnopuc, que acho que é do final da década de 90, início dos anos 2000, o início, a gestação do processo todo, né? Sem dúvida. No final dos anos 90, nós temos a chegada aqui no Brasil, vamos dizer assim, na América Latina, mas no Brasil, de uma ideia que já vinha se desenvolvendo no exterior, no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, desde a década de 50, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, que era a criação desses ecossistemas de inovação, que a gente usava o termo de uso até hoje, parques científicos e tecnológicos, estruturando, né, ou seja, dinamizando um espaço de inovação, empreendedorismo, geração de empresas, que hoje a gente chama de startups, e assim por diante. E Porto Alegre, a gente entra nesse movimento no início dos anos 2000. O Tecnopuc é pioneiro na nossa cidade, na criação de um ecossistema com essas características, concebido no final de 2001, implantado em 2002, 2003. Na época tinha que explicar bem, tinha que desbravar um pouco, né? Os foram desbravadores do processo. Osíris, né? na época, explicar o que uma universidade estava fazendo com trazer empresas para dentro do seu campus, fazer relacionamento com as empresas, com a sociedade, era algo totalmente disruptivo, né? Nós tínhamos um reitor na época, o irmão Norberto Rauch, que tinha uma visão muito adiante do seu tempo, né? Realmente muito adiante do seu tempo, e ele já naquela época já nos motivava a encontrar alternativas e caminhos que levassem a uma maior aproximação da universidade com a sociedade. Tinha que haver um link, né? E principalmente na área de pesquisa, que foi aí que surge, o Tecnopuc surge nesse contexto, de levar a pesquisa da universidade para a sociedade, né? Para a resolução dos problemas da sociedade. E nessa caminhada de 20 anos, nós estamos fazendo 20 anos entre esse ano e o ano que vem, essa dinâmica se distribui, se desenvolve no Brasil inteiro, né? Hoje nós temos excelentes iniciativas aqui na cidade, no estado, no Brasil inteiro. Isso evoluiu muito. Qual era a maior dificuldade na época? Era a cultura, né? Era a percepção, tanto do meio empresarial, da importância da criação desses clusters, desses ecossistemas de inovação, do governo de entender o que significava isso, da universidade de entender o novo papel da universidade, o que a gente chama de terceira missão, para além do ensino da pesquisa, mas também a universidade atuando como vetor do processo de desenvolvimento da sociedade onde está inserida. Então, naquele momento, era um desafio cultural enorme, porque era uma ruptura com uma cultura muito segmentada, né? Sim. O governo para um lado, as empresas para o outro, Sim, a sociedade civil para outra. A inteligência ficava fechada na universidade, isso, né? E ficava muito para dentro, né? Era um processo muito endógeno, né? Da universidade. Na hora que a universidade se abre, o governo começa a mudar a sua visão com relação a isso, como articulador desse processo. As empresas, vamos lembrar que o Brasil, as empresas durante muito tempo tiveram um processo muito fechado, assim, de protegido, né? De mercado protegido no Brasil. A economia começa a se abrir, a globalização, todos esses processos, tu começa a competir num mundo globalizado. A inovação é um processo absolutamente vital do desenvolvimento no século XXI. Né? Então o Brasil realmente entra nessa onda, né? Começa a surfar essa onda que o hemisfério norte começou na década de 50 e 60, nos anos 2000. E o Tecnopuc é da primeira turma, vamos dizer assim, deste processo. Aí tinha que materializar esse processo, tinha que adquirir um terreno, né? O terreno era ao conhece lado bem ali. a história. Sim, porque eu sou filho da PUC, eu fiz a FAMEX, eu conheço bem. O irmão Norberto eu conheci. Então, ele pensava na frente sempre, só que tinha que ter espaço. É verdade. E não tinha muito espaço já no campus à época, né? Em maio de 2001, quando a gente monta o projeto do Tecnopuc, que foi no final de 2001, mas em maio de 2001, o irmão Norberto, então reitor, a universidade, na realidade, né, adquire o antigo 18, né, como todo mundo que é de Porto Alegre, o 18º Regimento de Infantaria. A universidade adquire aqueles 17 hectares que eram lindeiros, hoje está dentro do campus, né, que eram lindeiros. Eu mesmo, quando estudante lá, fiz o juramento à bandeira ali no 18, né, a gente fazia o juramento à bandeira no 18. Adquire o quartel. E o grande projeto para aquela área do quartel é o que nós vemos lá hoje, né? O Parque Científico e Tecnológico da PUC está instalado ali. São 17 hectares. Hoje a gente tem uns 6, 7 hectares onde está o parque, são 55 mil metros quadrados de área que as empresas ocupam. Nós temos hoje umas 210, 220 empresas. Metade são startups, 110, 120 são startups.
mais de 6.400 pessoas trabalham nessa área, e os outros 10 hectares, vamos dizer, que tem ali, é estacionamento. Né? Mas na época adquiriu a área, mas aí tinha que materializar. Materializa com um prédio e com a vinda da primeira empresa. Qual foi a primeira empresa que veio? O Brasil, naquele momento, Osíris, vivia um momento muito especial. Ocorreu em setembro de 2001, em Brasília, a segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi a primeira vez que no Brasil começou a falar de inovação, para além da ciência e tecnologia, ou seja, a inovação enquanto a aplicação do conhecimento científico. E em 2002, sai o primeiro edital público nacional do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e FINEP, para a criação de parques tecnológicos no Brasil. O Tecnopuc entra naquele processo, nós fomos um dos selecionados. E aí nós começamos a reforma dos prédios do quartel, né, do antigo 18, até hoje a gente fala do quartel, mas do 18º Regimento de Infantaria. E a primeira empresa que nós recebemos, que foi em 2002, em julho, 9 de julho de 2002, foi a Dell. A Dell, acho que tu te lembras, né? A Dell tinha acabado de instalar a fábrica aqui em Eldorado. Em Eldorado. E instalou no Tecnopuc a sua operação de desenvolvimento global de software, ligado diretamente a Austin, ao Texas, né? Na sede da Dell lá em Austin, uma operação de desenvolvimento de software que chegou a ter mais de 1.000 pessoas ali no Tecnopuc. Hoje eles estão naquela antiga área de Eldorado, que era a fábrica da Dell, que foi para São Paulo. A operação de desenvolvimento de software foi para aquela área de Eldorado. Mas ali foi o nosso primeiro grande parceiro, até hoje, a Dell é parceira nossa no parque, mas a presença física, a Dell foi a primeira. E um ano depois, que é quando a gente considera a inauguração oficial do Tecnopuc, em setembro de 2003, ou seja, o ano que vem nós completamos 20 anos oficialmente, nós tivemos a inauguração da HP, né, quando a Hewlett Packard se instala, que está conosco até hoje, as duas HPs, a HP Inc., a HP Enterprise e a Microsoft. Aí nós temos a inauguração oficial do parque, né? Aí foi a materialização, daí caiu a ficha, né? Aí as coisas começaram a acontecer de verdade, né? Deixou de ser uma ideia legal, deixou de ser uma visão de futuro da nossa reitoria, do nosso reitor, dos pró-reitores na época, o Monsieur Ziles, Franco, toda a equipe que estava envolvida, eu fazia parte dessa equipe também, e passou a ser uma realidade, né? E começou um processo que a gente chama nessa área, que é o efeito cluster, né? À medida que as primeiras empresas, principalmente grandes empresas como essa, né? As primeiras empresas foram Dell, HP, são Microsoft. Grandes players internacionais. Aí começam a vir empresas nacionais, como a DB, por exemplo, a DB Serve, foi a primeira empresa gaúcha, que está lá até hoje, tem mais de 800, 700 funcionários. Inicia todo um processo, um efeito cluster, que muitas empresas começam a se aproximar e se instalar no Tecnopuc. Entidades, por exemplo, a sede da ABINE, né, que é a principal entidade nossa, regional, nacional, de eletroeletrônica, tem a sede lá. A Acespro tem a sede lá. O PMI americano tem a sede lá, o Project Management Institute. Então, ocorre todo um efeito cluster ali de atração de outros investimentos. E aí a dinâmica vai se desenvolvendo. E aí nós temos essa história de 20 anos. E aí tem a construção de uma cultura interna também na universidade, né? De externar justamente o conhecimento, de trazer os jovens, de integrar os alunos nesse processo. Como é que foi isso? Eu te diria até que tem muito mais um processo aí de mudança, né? De cultura. Mentalidade. Na universidade muito forte, né? A percepção de que a universidade, uma universidade moderna, que ela é uma visão moderna ainda hoje, passados 20 anos. Uma percepção... Como tu disse, a palavra inovação é recente, não é tão... Né? A percepção que a universidade, que é uma entidade, vamos dizer assim, que surge no século XI, na Itália, em Bolonha, 1088, ela tinha um foco, que era ensino, professores ensinando alunos. Somente no século XIX, na Inglaterra, na Alemanha, a universidade passa a desempenhar o que a gente chama da segunda missão. A primeira ensino, a segunda pesquisa. Fazer pesquisa, desenvolvimento científico, mestrado, doutorado, essas coisas. E só após a Segunda Guerra Mundial, a partir dos Estados Unidos, Stanford, MIT, essas experiências pós-Segunda Guerra Mundial, surge a chamada terceira missão, que é a inovação. Ou seja, a universidade atuando para além do ensino e da pesquisa, mas também, ou seja, para além do ensino e da pesquisa, como um vetor do processo de desenvolvimento da sociedade onde ela está inserida. Uma universidade mais próxima da sua comunidade, gerando oportunidade para os alunos, não só para... que não é pouca coisa, mas não só para atuarem em empresas, mas também que os alunos tenham desenvolvam esse perfil empreendedor, montem empresas. O Tecnopuc, nesses 20 anos, gerou mais de 700 ou 800 startups. O primeiro unicórnio, né, a primeira startup vendida por mais de $1 bilhão aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil,
surgiu lá, que é a GetNet. Né? Que hoje é parte do Grupo Santander Internacional, né? Que também está lá no Tecnopuc. Então, tem toda uma dinâmica que se desenvolve a partir daí. Então, foi uma mudança cultural muito forte naquela época, tanto no seio da nossa própria universidade, como no contexto aqui de Porto Alegre dos grandes parceiros. Hoje nós temos, por exemplo, um grande projeto que eu tive a satisfação contigo, logo que lançamos, me lembro muito bem de estar aqui contigo, falando da Aliança para a Inovação de Porto Alegre e o Pacto Alegre, quanto em 2018, 2019, nós fizemos essa aliança entre a URGS, a PUC e a Unicinos, criando o Pacto pela Inovação de Porto Alegre, o chamado Pacto Alegre, atuando de uma forma articulada, porque isso é uma grande diferença, né? Naquela época, ainda no século XX... As atividades eram separadas, exatamente, né? Cada um tinha a sua iniciativa. Cada um por si, e quando é separado, cada um por si e Deus por vezes. todos, entendeu? E hoje nós vivemos uma época de colaboração, né? O passado foi da competição, né? O presente, o futuro é da colaboração. Nós vivemos hoje o Tecnopuc, os principais ecossistemas que nós temos na nossa cidade, atuamos de uma forma muito articulada. O nosso estado tem uma rede de ecossistemas de inovação, que é a Regimp, que é presidida por um colega nosso, o Arthur Gibon, que é lá de Rio Grande. Ele preside essa rede, ela reúne mais de 16 parques científicos e tecnológicos distribuídos em toda a geografia do Rio Grande do Sul. O Tecnopuc é um desses. Atores importantes, mas com outros. E esses surgiram depois do Tecnopuc? Sim, todos eles se desenvolvem a partir dali. O Polo de São Leopoldo surge antes, que depois se transforma no Tecnocinos. Surge uns 4, 5 anos antes do Tecnopuc, mas todos os outros surgem a partir dessas experiências aqui da região metropolitana, entre São Leopoldo e Porto Alegre. Né? A gente está conversando com o Jorge Aldir, superintendente do Tecnopuc, contando um pouco desta história, do surgimento, das viradas de página, da inovação, dos desafios, e vamos falar daqui a pouco mais do futuro. A gente faz um breve intervalo, você fica conosco, nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Jorge Aldir, superintendente do Tecnopuc, um dos maiores parques tecnológicos do país, e nós estamos contando um pouco dessa história. Vamos falar um pouquinho do momento e também de futuro, né? Tem um universo de startups hoje abrigadas ali, tu falaste do primeiro unicórnio também, vendido um valor estratosférico aí, é uma referência, né? Qual é o momento que vive hoje o Tecnopuc de integração com seus alunos, de formatação das empresas, né? Como é que esse ecossistema vai se materializando? Bom, hoje nós vivemos no contexto da universidade, muita coisa aconteceu ao longo dessas 2 décadas, né? Hoje um dos eixos centrais da formação dos nossos estudantes, tanto a nível de graduação como também de pós-graduação, mas principalmente nesse momento a nível de graduação, com programas tipo o Track Startup que nós temos, que estimula, a meta que nós temos ali é que todos os alunos da universidade de graduação, todos, e pelo menos em um semestre, passe por uma experiência completa do ciclo de concepção de um novo negócio, modelar um plano de negócio, né? Preparar uma estrutura de montar uma startup. É um processo tipo um funil, independente né? do curso. Todos os cursos, da história... Até a comunicação. Até a engenharia, da comunicação, até a odontologia, da teologia, até a medicina. Ou seja, que isso seja um diferencial, vamos dizer assim, de formação da nossa universidade. O posicionamento estratégico hoje da nossa universidade é inovação e desenvolvimento, ou seja, prepararmos os jovens, os estudantes que estão conosco para um mundo do trabalho que está em processo de transformação brutal nos últimos anos e vai se transformar mais ainda, onde nós vamos ter cada vez mais trabalho e menos emprego, ou seja, a necessidade de se encontrar caminhos na trilha do empreendedorismo, na trilha da inovação, geração de startups e oportunidades de geração de emprego e renda como um futuro profissional, como um desenvolvimento profissional. Então, isso mudou muito dentro da nossa universidade especificamente, mas também no contexto que a gente vive, né? O cenário que nós vivemos hoje é um cenário de tentarmos, dentro das nossas limitações, vamos dizer assim, enquanto universidade, orientados pela visão que nós temos da nossa reitoria, do irmão Evilásio, que é o nosso reitor, atuarmos nesse segmento da área de inovação de uma forma muito colaborativa com outros atores relevantes da nossa sociedade. Se nós ficarmos no âmbito agora da nossa cidade de Porto Alegre, emerge a Aliança para a Inovação de Porto Alegre, como a gente comentou antes. Isso é uma medida de mão dupla, de trocas, né? Sem dúvida, é um jogo onde para crescermos nós temos que crescer todos juntos.
É um jogo ganha-ganha, né? É a constituição verdadeiramente de um ecossistema, né? Abandonarmos uma lógica de competição, século XIX, para uma lógica de colaboração no século XXI. Na área de inovação, a gente exercita isso muito com os nossos parceiros. E eu sempre digo que, antes de mais nada, como um exemplo à própria sociedade da importância da colaboração para gerar valor à sociedade. Então, esse é o momento que nós vivemos hoje. Muitas ações ecossistêmicas, né? Aí se destaca dentro da aliança o Pacto Alegre, né? Que busca desenvolver ações no âmbito da nossa cidade. O professor Luiz Carlos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o nosso líder do Pacto Alegre, é também o secretário de Inovação de Porto Alegre. Que vem trabalhando para resolver problemas da capital, né? Que vem identificando oportunidades, resolver problema e abrir um leque, criar uma janela de esperança de um futuro melhor para toda a nossa população. Isso é muito importante, né? E muitos projetos muito legais têm surgido, que nós somos um dos protagonistas. Projetos como foi a criação do Instituto Caldeira, lá no 4º Distrito, a marca de Poa, são todos projetos do Pacto Alegre, os MBAs de gestor de ecossistema, que estamos na 2ª edição, o MBA agora de Fazenda Inovadora, junto ao governo do Estado, na área de fazenda, na área de economia. Então, a coalizão, a aliança na área de negócios de impacto, a coalizão do impacto, que é a geração de startups de impacto ambiental e de impacto social. Então, é um conjunto de ações em que desenvolvemos de forma articulada entre todos os atores disso que nós estamos muito empenhados de junto constituirmos ou transformarmos Porto Alegre como um todo num grande ecossistema de inovação de classe mundial, né? Preparado para os desafios e oportunidades do século XXI. E na PUC, especificamente no Tecnopuc, nós temos tentado fazer a nossa parte. Tanto fazer o tema de casa interno, dentro da nossa instituição, focado nessa possibilidade de oferecer oportunidades para os nossos estudantes, desde a graduação até a pós-graduação, e gerarmos valor, vamos dizer assim, para a própria universidade, Isso é a nova universidade, para os atores, né? Como termos essa atuação muito focada. De novo, o posicionamento estratégico da PUC é inovação e desenvolvimento. Termos um olho também na contribuição que podemos dar enquanto academia, enquanto uma instituição de educação superior. O país precisa de pesquisa. Isso, né? No desenvolvimento da sociedade. Precisa de ciência, precisa da tecnologia gerada a partir da ciência, mas mais do que tudo, precisa da inovação. Precisa da aplicação daquele conhecimento científico e tecnológico por meio da pesquisa na geração de valor para transformar a sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o jogo do século XXI. É isso que os países do hemisfério norte já entenderam há muito tempo. Sim. São os países que, no nosso imaginário, são os países desenvolvidos do mundo. O Brasil entrou um pouco atrasado nessa corrida, né? Mas entrou. Nós entramos, Osíris, nós temos 50 anos de retardo, vamos dizer assim, para entrar no jogo. Mas hoje nós estamos no jogo. O que nós precisamos é acelerar esse processo, né? Talvez mudar muito as pautas, né, que são discutidas hoje no nosso país e inserir talvez os dois, nós estamos falando aqui das coisas, no meu ponto de vista, são os dois principais fatores de desenvolvimento no século que a gente vive. O primeiro é a educação. Sim. E o segundo é inovação. Né? Essa é a base que construiu os grandes países do mundo hoje. Né? Nós estamos tentando percorrer isso, e não é fácil no nosso país. Né? E o país tem que formar cérebros através da pesquisa, e ele não tem retido seus cérebros ao longo das décadas. Né? Tem perdido, boa parte dos cérebros e dos cientistas tem saído do país. Tu sabe que eu me preocupo menos com a retenção de cérebro, porque sobre um certo aspecto, eu sempre digo isso, eu acho que não é justo a gente limitar a liberdade, vamos dizer assim, dos nossos jovens com talento e assim por diante, de conquistarem o mundo, tu entendeste? Esse sonho que a juventude tem hoje em dia no mundo globalizado como é o nosso. Eu me preocupo muito mais com a perda ou com a baixa atração de talentos. Porque a dinâmica, ela tem que ser uma dinâmica de gente que sai, isso é importante, mas tem que ser uma dinâmica de gente que vem também. Nós formamos gente muito qualificada. Muita gente vai buscar seu futuro em outras regiões, do Mampituba para cima, como eu digo, né? Mas o que nós temos que desenvolver cada vez mais é a capacidade nossa de atrair talentos no mundo inteiro, né? E esses ecossistemas de inovação, como é o caso do Tecnopuc, ele atrai tecnologias de ponta, atrai gente qualificada
E ao atrair, também retém. Eu vou te dar um exemplo, assim, 2 das últimas empresas que chegaram no Tecnopuc nos últimos 6 meses. 2 das maiores empresas de projetos de semicondutores do mundo, que hoje uma é uma empresa inglesa, com sede em Londres, outra é uma empresa americana com sede em Seattle, que é a Impinj e a Ensilica. Eles empregam dezenas de profissionais, engenheiros, cientistas da computação, do mais alto nível, padrão de classe mundial total, porque são as maiores empresas de projetos de semicondutores do mundo, e estão aqui conosco, estão aqui no Tecnopuc, estão no nosso ecossistema. Qualifica o ecossistema. Isso é muito importante. Gera conhecimento, gera aprendizado, gera tudo. Né? Porque o jogo do ecossistema de inovação no mundo inteiro é um jogo de fluxo, é um jogo de dinâmica de movimento, não é um jogo de reter. Reter parece que vai botar uma bola de ferro no pé do guri e não vai deixar a guria sair daqui. Não, nós temos que criar uma dinâmica em que ofereça oportunidades para essa gurizada realizar seus sonhos, onde quer que seja, porque um dia eles voltam, muitos voltam. Vai e volta. Mas também que atrai a gente para cá, atrai a gente qualificada. E quando a gente consegue essa dinâmica, aí as coisas acontecem, sabe? Aí a coisa... eu vou fazer uma analogia com o teu programa aqui, aí as coisas começam a dar certo. Sim, sabe? E isso é indutor, porque muda o estado, né? E tu começa a ter uma percepção regional, nacional, internacional. Pega o exemplo desse esforço que nós tivemos ecossistêmico aqui de trazer o Salt Summit. Isso, né? O que representou para nós o Salt Summit aqui no Embarcadero em maio deste ano. Né? Um movimento com uma atuação muito integrada entre o governo estadual, que liderou esse processo, o governo municipal, que sediou, que atuou junto nessa atração, as empresas, a Salt Summit Brasil, que é uma empresa a empresa está instituída dentro do Tecnopuc, numa empresa chamada For All, que é um hub com diversas operações diferentes ali dentro do Tecnopuc. Então, o Salt Summit ele é muito um símbolo dessa nossa capacidade de conquistar coisas incríveis juntos, governo, universidades, empresas, empresários, sociedade civil. Né? E é um símbolo que a gente tem muito ainda para conquistar aí, porque nós vamos ter Salt Summit aqui nos próximos 4, 5 anos. Isso é muito importante e vai ser muito importante para nós, porque nos dá visibilidade internacional, atrai, nós tivemos gente eu nem lembro quantos países, 50, 60 países aqui conosco. Nós tivemos na competição de startups, quase 1.000 startups inscritas, 2/3 eram internacionais. Ou seja, é uma dinâmica muito legal, é uma dinâmica de alto nível, de classe mundial, e é esse jogo que a gente tem que participar. A gente está conversando com o Jorge Aldi, superintendente do Tecnopuc, falando de inovação, startups, mas de futuro também. Vamos fazer um intervalo, voltamos para o bloco final, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje conversando com o superintendente do Tecnopuc, Jorge Aldi, contando um pouco da história, né, dos processos, do futuro, do ambiente, de ecossistemas e o que nós vamos vivenciar aí nos próximos anos. Qual é o futuro do Tecnopuc, Jorge? Bom, Osiris, se eu for fazer assim uma visão rápida desse período que nós passamos, agora completando 20 anos, eu te diria que nos primeiros 15 anos nós tivemos um foco muito, muito grande na atração de grandes investimentos, principalmente internacionais, como âncoras desse processo de grandes empresas da área de tecnologia, um foco muito importante na pesquisa, na derivada da pós-graduação e assim por diante. Nós estamos num período agora, acompanhando um movimento que é global, de uma ênfase maior no planejamento estratégico do Tecnopuc de 2018 a 2033, de 15 anos, de uma ênfase muito, não abandonando aquela visão e aquela atuação, continua sendo importante, mas com uma ênfase, um posicionamento estratégico muito forte na geração de startups, na geração de novos negócios, de novos empreendimentos, com os nossos alunos, com os talentos que nós temos no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Isso é um foco central hoje para nós. Do ponto de vista do ecossistema, nós estamos trabalhando, e acho que tu vais acompanhar, a sociedade vai acompanhar, nos próximos 2, 3 anos nós temos uma previsão já de investimento com recursos alocados, aprovados, da ordem de 13, 14, 15 milhões de reais para fazer uma transformação do Tecnopuc de uma experiência que ela é até hoje fundamentalmente presencial para uma experiência digital, para uma experiência híbrida, de um mundo presencial, de um mundo online, de um mundo remoto e de um mundo social dentro desse conjunto híbrido. E isso é um projeto que nós estamos iniciando agora, né? Ele vai se desenvolver nos próximos 3, 4 anos
Isso vai ser uma transformação muito importante, porque hoje nós somos acostumados a ver as empresas. Aquelas 220 empresas que eu te falei estão lá fisicamente. Hoje nós temos 2 empresas remotas associadas. A nossa expectativa é, ao longo dos próximos anos, nós termos uma quantidade maior de empresas participando remotamente a partir dessa plataforma que nós vamos desenvolver. Isso vai envolver uma mudança física importante no ambiente, para preparar para esse mundo remoto, para esse mundo digital, e vai envolver o desenvolvimento de uma plataforma de grande porte nesse sentido. Jorge, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Essa pergunta para mim é muito fácil de te responder, Osiris, e eu talvez responda de uma forma não... Talvez aqui tu tenha expectativa de eu falar alguma coisa de inovação ou algo assim, mas eu vou te responder daquilo que eu acho que é fundamental para o Rio Grande, para Porto Alegre dar certo, para o Rio Grande dar certo, para o Brasil dar certo. É uma palavra direta, assim, educação. O grande desafio que vai determinar o futuro do nosso Estado, de um Estado que pode sim dar certo, é uma transformação muito significativa no nosso modelo educacional, desde o ensino infantil, passando pela educação básica e a educação superior. Ou nós resolvemos a questão educacional e realmente passemos a oferecer uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação plural para todos os nossos jovens, ou o nosso futuro vai continuar sendo o que é hoje, meio de bolhas, meio de ilhas, isoladas no meio de um país com 215 milhões de pessoas. Se nós conseguirmos resolver o desafio da educação, aí o desafio da inovação está vencido, não tenho dúvida. Nosso grande desafio é a educação, é transformarmos a educação gaúcha, mudarmos o modelo, criarmos uma nova consciência coletiva na nossa sociedade da importância da educação, da importância do professor, da professora, como o maior agente de transformação social que existe em qualquer sociedade, em qualquer tempo. Se nós vencermos e entendermos esse desafio como sociedade, não estou falando de governo, não estou falando de empresa, não estou falando de universidade, estou falando de sociedade, todos nós juntos, nós vamos estar prontos para um novo período de crescimento que realmente gere uma qualidade de vida mais digna para toda a nossa população. Aí está o nosso... A chave. Aí é a chave do processo, e não é uma prioridade, é a prioridade. Tem uma diferença. É a condição fundamental que vai nos ajudar a resolver todo o resto. A inovação, a segurança, todo o resto. Então, eu vou por aí. Superintendente do Tecnopuc, Jorge Aldi. Tecnopuc é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, toda a equipe lá também. Até uma próxima oportunidade e obrigado por estar aqui conosco contando essa história. Muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação estar conversando contigo aqui, com teus assistentes aqui, com teus telespectadores, Osiris. Com certeza. Ouvintes também, o pessoal da Rádio Bandeirantes está nos ouvindo nesse momento. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.